Olá, meus conectados. Aqui é o Matheus Tavares e chegou a hora de falarmos sério novamente. Então, música séria, por favor. Chega. Hoje, minha parceira de apresentação é a Laira Oliveira. Seja muito bem-vinda, Laira. Obrigada, Matheus. Um oi pra você que está aí ligado no Falando Sério, o podcast do Dicotomia. O tema de hoje é o armamento e o desarmamento no Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão fez uma declaração dizendo que o objetivo do decreto e flexibilização da posse de armas não é uma medida para combater a violência e sim o cumprimento de uma promessa de campanha. Claro que essa declaração gerou divergências, né? Para falar sobre esse assunto, convidamos o especialista em segurança pública, o coronel Renato Preste. Convidamos também o professor e pesquisador da Faculdade de Comunicação, Ricardo Bedendo. Lembrando que as entrevistas foram feitas separadamente e depois juntadas na edição. No dia 15 de janeiro, Jair Bolsonaro assinou um decreto flexibilizando a posse de arma. Eu gostaria de entender melhor qual a diferença entre posse e porte de armas. Explica pra gente, coronel. É importante que as pessoas saibam qual a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Na posse de arma de fogo, a pessoa tem autorização para que ela tenha a posse da arma em sua residência ou no local de trabalho, sendo que ela não pode transportar nem sair aí pelas ruas com a arma na cintura. O porte de arma de fogo é uma autorização especial concedida para algumas categorias específicas de pessoas e ela prevê a autorização para que as pessoas andem livremente, na grande maioria dos lugares, portando arma de fogo na cintura. Cabe ressaltar que a autorização tanto para a posse quanto para o porte de arma de fogo requer a observância de alguns requisitos. As pessoas precisam comprovar que passaram por um treinamento com arma de fogo, precisam demonstrar sua idoneidade atestando sua questão de antecedentes criminais negativos, quer dizer, não ter passagens pela justiça, comprovar uma ocupação lícita e passar por um teste psicológico. Ricardo, você acha que essa medida, que seria permitir a posse de arma de fogo, é eficiente, já que a pessoa poderá ter a arma, mas não poderá transportá-la? Olha, o entendimento dos pesquisadores do Núcleo de Estudos de Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora é de que tanto o decreto que foi assinado pelo presidente no início de 2019, que flexibiliza a posse de armas, quanto o decreto recente, agora de maio, número 9.785, que flexibiliza também o porte de armas para várias categorias, caminham na contramão do que nós entendemos ser uma política responsável de segurança pública. Nós entendemos que a arma é um símbolo da violência e tanto a sua posse quanto o seu porte são extremamente problemáticos nesse sentido. Nós entendemos que há um risco, primeiro, muito grande de um aumento da violência e não a redução dela, como o governo espera que aconteça. A gente exemplifica com dados, com pesquisas que apontam um alto índice de violência doméstica, de apreensão de armas de fogo ilegais no país. Há uma preocupação muito grande com a questão, principalmente com a questão também da continuidade das políticas de segurança pública, que são extremamente afetadas, porque esse governo até agora não apresentou nenhum plano efetivo de segurança pública. E o que a gente está realmente vendo, tanto com essa questão do porte, quanto com a questão da posse, é o entendimento, de que, a princípio, o governo tenta transferir para o cidadão a responsabilidade da sua segurança. Isso é extremamente também problemático, porque o Estado ele se exime de alguma forma, ou nesse caso de muitas formas,
das suas responsabilidades e deveres perante os cidadãos no que tange à segurança pública. E a gente vê uma perspectiva de proteção ao patrimônio e não das pessoas. Isso não é bom. A gente tem que pensar também em política de redução de danos. Como eu disse, né, os dados, se a gente for avaliar, por exemplo, o 12º Anuário de Segurança Pública, que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2018, aponta um número elevadíssimo de armas apreendidas no Brasil em 2017, são 119.484, e o detalhe mais que chama mais atenção é que 94,9% dessas armas apreendidas em 2017 não foram cadastradas na Polícia Federal. Então a gente fica se perguntando como é que vai ser a fiscalização dessas armas, como é que vai ser o treinamento das pessoas para utilizarem essas armas. Isso não está claro, isso não aparece no decreto, isso não fica claro de maneira nenhuma, em nenhuma fala, em nenhuma informação que é passada até então para a população, e isso, portanto, faz aumentar certamente o risco de termos aí ainda mais violência no país. E você, coronel? Eu acredito que as pessoas têm o direito de se proteger, e com a flexibilização assinada em janeiro para a autorização da posse da arma de fogo, na verdade, não houve uma ampliação de direitos, mas sim uma regulamentação daquilo que estava ainda de forma muito subjetiva. Então, o que foi feito foi uma regulamentação. E acredito que a posse da arma de fogo seja importante, principalmente para pessoas que vivem em zonas rurais. As pessoas que possam se proteger em zona rural e em estabelecimentos comerciais, principalmente os pequenos estabelecimentos comerciais. A Grã-Bretanha proibiu a posse de qualquer pistola depois de um massacre em uma escola escocesa em 1997. Já a Nova Zelândia, que sofreu um atentado a 2 mesquitas em 15 de março deste ano, também tenta proibir a posse. Porque o Brasil, que é campeão em mortes por armas de fogo, prefere ir na contramão desses países e busca seguir as ideias dos Estados Unidos, por exemplo, que é o vice-campeão na categoria. Essas informações são da Pesquisa Global de Mortalidade por Armas de Fogo. O fato do Brasil ir na contramão de outros países, como destacado na pergunta, é uma opção política. A gente vive um momento agora de um novo governo que acha que pode legislar na segurança pública através de decreto e através de pacotes que até o momento não são fundamentados em pesquisas, em opinião pública, em debate público, em construção coletiva de conhecimento. O que a gente vê até o momento é uma desvalorização das universidades, da educação como um todo. Lembrando que as universidades públicas são a maior fonte potencial e prática de produção de conhecimento em todas as áreas da nossa vida, e o que a gente vê é uma política de desmonte da educação e como a universidade pode contribuir, inclusive deveria estar contribuindo para a formulação de um planejamento de segurança pública e para esse debate, inclusive, da posse e do porte de armas no Brasil. Mas não é isso, é uma opção política e cabe à população fazer a sua interpretação e as suas críticas e impor seus modos de reação também perante as decisões que estão sendo tomadas. Então, no caso da Nova Zelândia, que houve alguns atentados aí recentes, o que está sendo feito lá pela primeira-ministra é a regulamentação da lei, definindo que alguns tipos de calibre de arma de fogo passam a ser de uso exclusivo das forças policiais, conforme é feito ainda no Brasil. Então, assim, eu acredito que nós não estejamos indo na contramão de direção, até porque o que está sendo feito na Nova Zelândia é o que foi feito, é o que é feito aqui no Brasil. Agora, na Grã-Bretanha e em outros países, é sempre importante, sim, a gente usar outros países como referência, mas a realidade desses países, a cultura, a realidade, a história
desses países tem uma diferença muito grande da nossa realidade. Mas, coronel, o senhor não acha que, culturalmente falando, o brasileiro não seja educado para ter uma arma em casa? Será que estamos preparados, de fato, para ter um objeto que exige tamanha responsabilidade? Eu não acredito que essa seja uma questão, um aspecto ligado à educação. Eu acredito que seja um aspecto ligado ao preparo da pessoa, devidamente comprovado nesse processo aí que é proposto nessa legislação atual que trata do assunto. Ou seja, ela ser considerada apta através de exame psicológico, através de prova prática de tiro e legislação específica, ela não ter antecedentes criminais, ela ter uma profissão comprovada e está apta aí para o manuseio da arma de fogo. Quanto a essa segunda observação, de nós estarmos preparados, a sociedade estar preparada para a questão do uso da arma de fogo, eu acredito muito que essa questão cultural, essa questão regional e até a questão de diferença entre países, acredito sim que tenha influência sobre isso. Até porque a criminalidade, principalmente a criminalidade violenta, nas suas maiores e mais detalhadas nuances, elas sofrem muita diferença de um lugar e de uma região para outra. Aqui no nosso país, a gente vê crimes hediondos, crimes violentos ocorrendo com requintes de crueldade. E diferente de alguns países aí de primeiro mundo, onde não cabe a gente fazer essas comparações. Então eu acredito sim que essa questão de locais, regiões e países, em virtude das crenças, da cultura, dos costumes, possa fazer diferença sim nessa questão, na visão aí da liberação e do acesso aí ao uso da arma de fogo. O que é certo é a gente pensar sempre de forma global, imaginando as tendências, a questão de direitos de um modo global, mas agir localmente, né? Agir sempre pensando na cultura, nos costumes, nas crenças locais. Ao assumir que o próprio cidadão deve ter o direito de se defender, isso significa que o Estado não acredita na capacidade da segurança pública? Então, essa questão da legítima defesa, o direito do cidadão se defender, essa questão desse direito se configurar direito individual, isso aí, na verdade, não é questão de que o Estado reconheça. Isso aí está previsto na Constituição Federal, que é a Carta Magna da nossa República, que foi feita através dos representantes do povo e está previsto, inclusive, na nossa legislação penal, que é o Código Penal, que oferece aí, como uma das excludentes de ilicitude e criminalidade, a legítima defesa. Então, não acredito que essa questão seja uma concessão do Estado. Apesar de que nós precisamos reconhecer e estar muito cientes de que ainda falta muita vontade política e faltam políticas públicas sérias, principalmente preventivas, para a redução da criminalidade e para reverter um quadro caótico que existe em alguns lugares com relação à segurança pública. Bom, eu não tenho dúvidas, de que existem muitas outras questões envolvendo esse assunto, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto. Eu agradeço imensamente pela contribuição de vocês. Quanto você aí do outro lado, muito obrigada pela companhia. Lembrando que se você quiser saber mais sobre a questão do armamento no país, aqui no Dicotomia tem um textão super esclarecedor.
E claro, fique ligado nas nossas redes sociais. É só buscar por Dicotomia Blog. Outras edições do podcast Falando Sério estão disponíveis no Spotify, SoundCloud e YouTube. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações. Um abraço! Tchau, tchau e até a próxima!